Provérbios capítulo 12, verso 7 diz assim: segundo o seu próprio entendimento, será cada um louvado de acordo com ele. Ou seja, o que cada um alcança de Deus, da vida, nos relacionamentos, tudo depende do seu entendimento. Provérbios capítulo 12, verso 7 nos mostra isso. E nós temos que chegar à sanidade, nos leva a uma consciência. Se alguém está se saindo melhor do que você na vida, é porque aquela pessoa tem um conhecimento, tem um entendimento de alguma coisa que você não tem. Então, o profeta chegou a nos dizer na mensagem Discernindo o Corpo do Senhor, parágrafo 14, o profeta disse: o que determina o nosso destino eterno não é exatamente aquilo que vemos e ouvimos, mas é a classe de discernimento que nós temos daquilo que vemos e ouvimos. Então, a nossa classe de discernimento diante das coisas é que nos dá o entendimento que vai nos levar a ser bem-sucedidos ou mal-sucedidos. Eu gosto muito da frase que diz: a parte da Bíblia que funciona para você é aquela que você entende, aquela que te foi revelada. Mas sabemos que Deus, Ele nos abençoou com todas as bênçãos, porém nós desfrutamos somente daquilo que nos foi revelado. A cura divina, todos nós já fomos curados, mas somente a pessoa a quem isto é revelado é que pode desfrutar. A felicidade, gozo, paz, bondade, vitórias em geral, não é? A parte da Bíblia, que a Bíblia é um livro de promessas, mas a promessa que se cumpre na nossa vida, que a gente consegue fazer aquilo funcionar a nosso favor, é aquela parte que nós entendemos. Quando eu falo entendimento, eu estou falando de revelação e entendimento. Eu vejo isso da mesma forma. Por exemplo, quando você entende que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo, você teve esse entendimento. Alguém te explicou e você entendeu, não é? Claro, obviamente, você foi revelado. Estou falando isso porque pessoas mistificam as coisas. Pessoas querem dar a entender que revelação é algo místico. Não, gente, o que é revelado é aquilo que você entendeu. Se você não entendeu que o nome do Pai, Filho e Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo, porque isso não te foi revelado. Então, revelação é entendimento, poderíamos colocar assim. Então, esse provérbio 7 do capítulo 12 nos diz isto, que cada um é louvado segundo o seu entendimento. Então, nós devemos buscar muito isto de Deus, porque a palavra de Deus, ela é um mistério, até que aquilo nos seja revelado. Os apóstolos, vendo que Jesus falava sempre por parábolas, chegaram até Jesus e disse: mestre, por que o Senhor fala a eles só em parábolas? Jesus disse: porque a eles não é dado conhecer os segredos do reino dos céus, mas a vocês é dado. Então, os discípulos tinham esse entendimento. Então, é isso que o Provérbio 12, 7 diz, que cada um vai ser beneficiado segundo o seu nível de entendimento. Então, uma pessoa tola, seu nível de entendimento é muito pequeno, é uma pessoa que não desfruta, sem dúvida alguma, não desfruta os benefícios que uma pessoa
de entendimento, uma pessoa que teve a revelação desfruta. Não é? Então, o que nós desfrutamos na vida não é uma representação exata daquilo que Deus nos deu. Não. É uma representação exata daquilo, do nosso nível de entendimento, porque o que Deus nos deu, Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas apenas aquilo que nós temos em entendimento é que nós desfrutamos. Por exemplo, quando nós pedimos algo a Deus, nós devemos ter entendimento para conseguir receber aquilo. O profeta disse que ele sentia muito, não é? Porque quando ele ia nas campanhas de cura divina, ele não tinha tempo para explicar para as pessoas como receber cura divina. Então, porque você precisa ter entendimento, ensinamento. Né? O entendimento, ele só vem com o ensinamento. Por quê? Porque entre muitos entendimentos a gente precisa entender que Deus ama provar nossa fé. Faz parte da natureza de Deus. Então, quando pedimos algo, não é? Muitas vezes Deus faz com que a coisa pareça bem pior, e ele diz para Satanás, prove-o, porque Deus ama ver a nossa fé reagir. Então, muitas pessoas, elas recebem oração, não é? E então aquilo fica bem pior e a pessoa pensa, eu creio que não tive fé suficiente para receber. Aquilo é o diabo provando a fé da pessoa. Deus permite isso. Mas então, aquilo que eu já disse tantas vezes, e vale a pena mesmo ser repetido, é que se você continua confessando a sua vitória, chamando aquelas coisas que ainda não são como se já fossem, porque Hebreus capítulo 3 diz que Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão. Tudo aquilo que nós confessamos que Jesus está fazendo, Ele fará. Então, isso é um entendimento. E a pessoa que tem esse entendimento e pratica, então, voltamos ali à Escritura, que Jesus Cristo disse que todo aquele que ouve a minha voz, ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa na rocha. E o que não pratica, você já sabe. Então, nós devemos ter por hábito, ao estudar a palavra de Deus, falar: Deus, unge os meus olhos com o teu colírio, para que eu possa enxergar o ensinamento que está escondido por detrás das letras, por detrás da palavra, para que isto me seja desvelado, aberto, e eu tenha entendimento, não é? De como te servir, como te agradar. Então, o entendimento, cada um será recompensado de acordo com o seu nível de entendimento. Agora, há um outro provérbio que diz que estas bênçãos, este entendimento, isto não é para o mais inteligente, mas é para aqueles que são mais dedicados. Então, o quanto de entendimento uma pessoa tem de Deus é o quanto de entendimento ela busca. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis. Que Deus nos ajude a entender isto. Existem muitas coisas boas para se aprender e são necessárias, não é? A gente precisa ir para a escola, aprender a ler, escrever, matemática e faculdade, não é? Mas nada se compara ao entendimento das leis de Deus.
Uma vez que a gente tem entendimento das leis de Deus e a gente se aplica, não é, a esse entendimento, nós seremos beneficiados e então cada um será louvado de acordo com o seu nível de entendimento. Que Deus nos abençoe e nos dê entendimento de sua rica palavra. Revelação é descobrir, tirando o véu, não é demais enfatizar. Ela quem nos faz saber quem é Jesus. Ela quem traz luz dos céus às nossas vidas. Foi ela quem nos encontrou como ovelhas e sem pastor a caminhar, almas perdidas. Revelação é a bênção celestial. Não é demais enfatizar. Ela quem nos faz saber quem somos nós. Revelação foi quem nos fez ver o profeta neste final, trazendo luz do Evangelho para nos dar toda a palavra e conselho. Revelação nos fez sair da confusão. Não é demais enfatizar da vil prisão religiosa nos tirou. Revelação é a bênção para os eleitos. Revelação para destruir todo o efeito da perversão e nos levar